Então, irmãos, eu estou olhando aqui, essa história de Sansão é uma história bem interessante, né? Sansão, se a gente lê o livro todo, a gente vê que Sansão foi um homem a qual Deus depositou nele toda a confiança e toda a força para que ele defendesse o povo de Israel. Era um jovem escolhido por Deus, um jovem abençoado, né? A qual Deus deu o privilégio de estar ali, né? Julgando o povo de Israel e defendendo o povo de Israel. Deus deu tanta força a ele, que se a gente vê ali, ele matou, parece 1000 pessoas com uma queixada de jumento, né? E ele acabava, né, com os filisteus. Os filisteus não tinham força para poder lutar contra ele, porque a força que ele tinha era uma força sobrenatural, era uma força que Deus dava a ele, não era uma força dada por homem. Então, para o homem derrotar ele, tinha que haver uma forma dele trair primeiro o Deus de Sansão, que é o nosso Deus. E Sansão, ele se perdeu quando ele começou a brincar com Deus, porque cada vez que ele enganava os filisteus sobre a sua força, onde que estava, que até chegar, que a Dalila chega e descobre, né, que a força dele estava no cabelo. Porque ele mesmo falou, ele estava brincando tanto que achou que ninguém ia descobrir mais, eu acho que ninguém ia esquentar mais a cabeça, mas ali já era um tipo de brincadeira para poder descobrir. O negócio deles era descobrir de onde vinha aquela força sobrenatural. E que a partir do seu segredo ser descoberto, que ficaria fácil, né, derrotar Sansão, ele caiu em desgraça, né? Foi quando ele chegou e falou para ela: olha, minha força está nos meus cabelos, se cortar, né, eu fico fraco, eu não consigo fazer nada. Então o que ela fez? Deu ali algo para ele dormir, dormiu, né, como você já conhece a história, pegou, cortou seus cabelos, amarrou ele e chamou os filisteus. Aí não tinha mais como correr, não tinha mais como enfrentar os filisteus, porque antes de cortar o cabelo, mesmo que amarrasse ele com o que quisesse, ele estourava aquilo como, sei lá, barbante comum e matava aqueles homens. Então já tinha matado muitos dos soldados. Então quando descobriu o segredo dele, pegou ele, prendeu, levaram lá para a masmorra, né? E furaram os olhos dele e começaram a fazer com que ele sofresse, né, o que ele tinha feito aquele povo, os filisteus, sofrer tanto tempo. Eu creio que o povo, os soldados já estavam, o príncipe, o rei daquele lugar, já estava muito chateado com ele, com muita raiva dele. Então eu acredito que a tortura deve ter sido muito grande. Mas ele, sem forças, ia fazer o quê? Então, irmãos, o nosso segredo é a força que Deus nos dá. Às vezes, podem olhar para mim e para você, não Sansão, que Sansão dizem que era um cara muito grande, muito forte. Mas o poder de Deus não era pelo físico dele. O poder de Deus era aquele que estava nele por ser poder de Deus. Eu creio que se ele fosse um cara franzino, fraquinho, ele teria o mesmo poder. Porque o poder que estava nele não era por causa do físico dele. O poder que estava nele não era porque ele era filho de pessoas prósperas, né? O pai dele era pessoas de bem, pessoas que tinham seus bens também. Mas o poder dele vinha de Deus. Era muito importante ele entender primeiramente isso, que o que ele estava usando ali era algo que Deus te dera. Então, ele começou a brincar. Então, a partir daquele pessoal pegou ele, levaram preso, né? Que o segredo estava no cabelo, simbolicamente, né? Deus é como aquela fruta que botou lá no Éden também, né? Ali qual era o problema? A desobediência, né? O povo não era nem muita fruta, mas desobedecer a Deus, né? Porque botou uma fruta ali e falou: pode comer de toda, menos dessa aqui. Então, o que aconteceu? Eva foi lá, influenciada por Satanás, e comeu aquela fruta, ainda trouxe e deu a Adão. Eu creio que ali, o que pesou ali
foi a desobediência. E Sansão, o que ele tinha, a força que ele tinha, não era do físico dele, mas uma força que vinha sobrenatural, uma força de Deus. E essa força é a qual Deus nos dá, irmãos. Porque às vezes a gente olha pra gente, como eu disse, a gente olha pra gente mesmo, a gente fica pensando, poxa, como que pode Deus fazer em nossas vidas essas coisas? Principalmente quando pegamos alguém que está enfermo e a gente vai lá com toda a fé, ora. A cura foi feita para quem? Para os médicos. Mas Deus nos dá esse poder de orar as pessoas ser curadas. E então, Sansão, ele foi um privilegiado, porque Deus, ele deu uma força a Sansão, apesar dele ter já aquele físico, né, avantajado, Deus ainda deu aquela força sobrenatural. E ele, eu acho que por ser tão forte, eu creio que ele deve ter pensado que aquela força era dele mesmo, deve ter esquecido que foi Deus que deu aquilo, e começou a brincar. Então, ao ponto de chegar à prisão, furarem os olhos dele, né? Aí que ele deve ter começado a pensar, poxa, por que eu fiz isso? Aí vem o arrependimento, irmãos. Por quê? Porque começa a sentir na pele, começa a sentir as pessoas bater, ele não pode fazer nada, cuspiam nele, e ele ali naquela masmorra, sem poder fazer nada. E ele começou a meditar, certamente, por que ele cometera tanto erro, né? Já que ele era uma pessoa escolhida por Deus, já tinha tudo que qualquer ser humano precisava, ele tinha, porque Deus concedeu a ele. Ele devia estar pensando, poxa, por que eu fiz isso? Né? E começou ali a clamar a Deus, começou a falar com Deus, se arrependeu e pediu a Deus para dar uma última oportunidade dele acabar com aquele povo e se vingar do povo de Israel, né? E a Bíblia nos diz que ele chama aquele rapaz que conduzia ele para trazer para o meio do salão, né? Ele estava sendo ridicularizado, as pessoas rindo dele, né? É porque é assim, irmãos, o crente, ele tem que vigiar a todo momento. Qualquer coisinha que ele faça, que parece ser engraçado para as pessoas acham que é palhaço, que o crente é um palhaço. Você tem que vigiar no que você fala, no que você diz, né? Dependendo do lugar onde você está, você tem que estar muito atento, porque as pessoas, às vezes, veem você como uma pessoa engraçada, mas não é engraçada. Às vezes Deus está te usando, às vezes, para fazer algo, e as pessoas não acreditam, né? As pessoas pensam que você está ali para ser engraçado, para alguém rir de você, mas não é nada disso. O crente, ele de um crente para o outro, há um grande respeito, porque sabe que muitas das vezes Deus está usando ali, né? A gente vê às vezes um crente sendo usado em profecia, em línguas. Tem pessoas que não entendem, ele vai rir, ele vai achar que aquilo ali é engraçado. Mas nós que somos espirituais, nós que entendemos as coisas de Deus, nós vamos ver com outros olhos, nós vamos entender de forma diferente. É por isso que a Bíblia mesmo nos diz que os crentes são chamados de louco, né? Porque ninguém, às vezes, e muitas vezes as pessoas não entendem. Então, quando Sansão chamou aquele rapaz para levar até aquelas pilastras, a Bíblia diz que começaram a rir dele, começaram a achar engraçado ele fazendo aquela força ali, mas ele não estava entendendo que Deus já estava usando Sansão ali, já tinha perdoado, Sansão já tinha feito um concerto com Deus, e Deus permitiu que pela última vez ele se chegasse àquelas pilastras principais, né? E começasse a deslocar aquelas pilastras. E a Bíblia diz que havia muitas pessoas na parte de baixo, príncipes, reis, rainha. E na parte de cima da laje, certamente, a Bíblia diz que havia 3.000 e poucas pessoas. Imagine que a Bíblia relata que ele naquele dia matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Eu imagino que ele deve ter matado mais de 5.000 pessoas naquele dia. Então, irmãos, eu quero dizer nesta noite que Deus, irmãos, ele permite até, porque a gente, às vezes, não entende o que Deus quer em nossas vidas. Deus, às vezes, nos dá tudo o que precisamos.
Deus nos leva, às vezes, a lugares que a gente, às vezes, não entende como que você está ali, o porquê você está ali. Deus nos concede coisas que você fala assim, eu não mereço. Mas Deus é Deus, irmãos. E Sansão, ele foi um privilegiado. Antes do nascimento dele, Deus já revelara que ele ia ser um nazireu. Ele tinha que ser criado, até mesmo na gravidez dele, Deus pediu que a mãe dele não tomasse nem vinho, porque ele seria um homem sagrado. Mas o que acontece? Às vezes, muitas das vezes, as pessoas nascem, né? Chega o jovem, né? Ele chega à sua adolescência, chega à sua juventude, e ele esquece, às vezes, que Deus é na vida dele. Deus não abandonou ele. E se Deus pede para a gente agir de uma maneira, a gente tem que seguir a maneira que Deus nos pediu, a maneira que Deus quer que sigamos, né? Às vezes, por qualquer coisa, o jovem se desvia, ele procura outros caminhos, procura talvez facilidade, acha que a vida que talvez na presença de Deus seja sem graça, e vai buscar, às vezes, coisas lá no mundo que talvez vai até tornar engraçada a sua vida. Mas no final vai ser como Sansão. Às vezes você vai até adquirir o seu perdão no final. Deus vai te conceder a sua salvação. Mas para isso tem que pagar um preço muito caro, irmãos. E às vezes Deus não quer que você faça isso. Simplesmente sirva a Ele. Faça a vontade dEle. Né? Porque o que Deus queria que Sansão fosse apenas um juiz, que julgasse o povo dele, governasse aquele povo. Deus não queria que ele fosse um palhaço, servisse de chacota para os filisteus inimigos do povo de Israel. Deus não queria isso. E muitas das vezes, um jovem que ele fica na igreja o tempo todo, e de repente, em cima de lá no mundo, buscar alguma alegria. Uma alegria que a gente sabe que não traz alegria para ele, mas às vezes traz muita tristeza, como trouxe para Sansão. Mas ele vai lá no mundo buscar. Ele acha que lá ele vai achar essa tal alegria. Mas essa alegria às vezes custa caro. Paga um preço que Sansão pagou. Sansão, Deus ainda teve misericórdia dele, que nas últimas horas, Deus perdoou ele. Por que eu digo que perdoou? Porque devolveu sua força para ele se vingar daquilo que tinham feito com ele. Então é sinal que Deus perdoou ele. Né? Mas quantos têm ido sem perdão? Quantos têm ido, não têm tido esse prazo de Deus perdoar o coração? Porque é o prazo? É o prazo do seu coração amolecer e você reconhecer que você pecou, errou diante de Deus. E Deus vai lá, ele vê no seu coração, que é um coração que está arrependido, como estava ali o coração de Sansão, Deus vai lá, te concede a sua última, né, a sua última vitória diante do seu inimigo. Né? Então, essa palavra hoje, eu meditando aqui, eu estava vendo interessante, porque Sansão ele poderia também, ao invés de se arrepender, ele poderia estar revoltado com Deus ali. Porque o que aconteceu com ele, apesar de não ter sido culpa de Deus, culpa dele mesmo, que ele foi brincar com coisa séria, mas muitas das vezes as pessoas errado acham que está certo. E nós temos que entender uma coisa, Deus sempre está certo. Jesus, ele sempre está certo em nossas vidas. Porque Jesus, ele não quer nada ruim para a gente. Ele só quer o melhor para nós. Mas se nós quisermos, né? Não tem lá em, acho que é Isaías primeiro, eu acho que, se eu não me engano, é 18, se quiseres, comereis o melhor dessa terra. É assim que diz lá. Mas se pecar, né, será devorado ou eliminado a espada. Né? Porque Deus nos dá a oportunidade de entender o que a gente quer. Lá em Isaías, nesse mesmo capítulo, fala, vinde e razoai, ou discutimos esse assunto, que era o povo de Israel que estava numa grande discussão sobre algum assunto ali. Então Isaías chamava e colocava para discutir o assunto. E ele falava, se quiser, comereis o melhor dessa terra. Então é se nós quiser. Não alguém quer que a gente faça, não, nós, depende de nós com Deus. Então toda decisão que a gente toma é nós e Deus. Nós não somos obrigados. Não, nós que temos que pensar bem, ver, é o melhor para a gente? Tudo bem, se não for, irmãos,
bota o joelho no chão, começa a orar e pede a Deus uma outra alternativa. Não vamos tomar decisão precipitada, né? Assim como Sansão tomou ali, né? Foi contar o seu segredo, foi dizer aonde estava seu segredo e acabou perdendo, né, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Ficou desprovido da graça de Deus, das suas forças, a qual Deus deu para ele para defender o seu povo, e foi massacrado. Mas depois Deus fez com que ele desse a volta por cima, né, e levasse grande alegria para o seu povo nos seus últimos dias. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar a minha vida. Deus, que Deus possa nos conceder, né, as melhores decisões na nossa vida, que não viemos tomar decisões precipitadas e nem brincar com a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada.